Classificação das pulsões. Voltemo-nos agora para a questão da classificação das pulsões. A teoria instintual de Freud desenvolveu-se a partir de observações clínicas. O impulso sexual parecia ser central à patogênese da histeria. Freud estava principalmente preocupado com o impulso sexual durante a década de 1890 e no início do século XX. Embora originalmente tivesse postulado um instinto autopreservativo nos anos 1890, não o elaborou até uns 20 anos depois. À medida que a teoria psicanalítica evoluía, sua teorização sobre o papel dos instintos tornou-se cada vez mais abstrata e afastada de dados clínicos. As hipóteses de Freud sobre sua classificação se modificaram e se desenvolveram no transcurso de 3 décadas. Na sua última formulação, Freud presume a existência de 2 impulsos, o sexual e o agressivo. O primeiro impulso dá origem ao componente erótico das atividades mentais, enquanto o outro gera o componente puramente destrutivo. Tal teoria presume que em todas as manifestações pulsionais que podemos observar, sejam normais ou patológicas, participam ambas as pulsões, sexual e agressiva. Para empregar a terminologia de Freud, os 2 impulsos se encontram regularmente fundidos, embora não necessariamente em quantidades iguais. Assim, mesmo o mais insensível ato de crueldade intencional, que aparentemente parece satisfazer apenas algum aspecto do impulso agressivo, ainda assim possui algum significado sexual inconsciente para seu autor e lhe proporciona certo grau de gratificação sexual inconsciente. Do mesmo modo, não há ato de amor, por mais terno que seja, que não proporcione ao mesmo tempo um meio inconsciente de descarga da pulsão agressiva. Queremos dizer com isso que as pulsões não são observáveis como tal no comportamento humano de forma pura ou não mesclada. São abstrações dos dados da experiência. São hipóteses, conceitos operacionais, para usar a expressão que está em moda hoje em dia, que acreditamos que nos permitem compreender e explicar nossos dados na forma mais simples e sistemática possível. De modo que não devemos esperar ou procurar um exemplo clínico o qual a pulsão agressiva apareça isolada da sexual ou vice-versa. Distinguimos então 2 impulsos ou pulsões. Um deles é chamado de pulsão sexual ou erótica e o outro de pulsão agressiva ou destrutiva. Assim, temos então 2 espécies de energia psíquica. A energia que está ligada à pulsão sexual tem o nome de libido e a que está ligada à pulsão agressiva leva o nome de energia agressiva. Pulsão sexual, libido, pulsão agressiva, energia agressiva. É importante perceber que a divisão dos impulsos em sexual e agressivo em nossa teoria atual se baseia na evidência psicológica. Em sua formulação original, Freud procurou relacionar a teoria psicológica das pulsões com conceitos biológicos mais fundamentais e propôs que as pulsões se denominassem pulsão de vida e pulsão de morte. Há alguns analistas que aceitam o conceito de um impulso de morte, enquanto outros, talvez a maioria atualmente, não o aceitam. Os impulsos estão intimamente relacionados com fatos observáveis. Há muitos meios pelos quais se pode fazer isso, mas talvez um meio tão bom quanto qualquer outro consista em examinar um aspecto dos impulsos que mostrou ser particularmente significativo, tanto para a teoria como para a prática, qual seja seu desenvolvimento genético. Comecemos com o impulso sexual, uma vez que estamos mais familiarizados com seu desenvolvimento e vicissitudes que com os de seu ocasional parceiro e às vezes rival, o impulso agressivo. A teoria psicanalítica postula que estas forças já estão em atividade no bebê, influenciando o comportamento e clamando por gratificação, que mais tarde produz os desejos sexuais do adulto, com todo o seu sofrimento e êxtase. É bom dizer que se considera essa proposição amplamente aprovada. As provas válidas provêm de pelo menos 3 fontes. A primeira é a observação direta de crianças. São óbvias as evidências de desejos e comportamentos sexuais em crianças pequenas, quando se quer observá-las e conversar com elas com disposição objetiva e sem preconceitos. Infelizmente, é aí que surge o obstáculo, porque precisamente em virtude da necessidade de cada pessoa esquecer e negar os desejos e conflitos sexuais da sua própria infância remota, quase ninguém, antes das descobertas de Freud, foi capaz de reconhecer a presença evidente de desejos sexuais nas crianças que observara. As outras fontes de evidência sobre este ponto provêm da análise de crianças e de adultos. No caso da análise de crianças, pode-se ver diretamente, e no caso da análise de adultos, inferir reconstrutivamente a grande significação dos desejos sexuais infantis, bem como sua natureza. Vamos agora tratar de modo sistemático aquilo que se conhece da sequência típica das manifestações do impulso sexual desde a infância. Freud, em 1905, nos 3 ensaios sobre a sexualidade, descreveu seus pontos essenciais.
O aluno deve compreender que as fases a serem descritas não são tão distintas uma da outra quanto nossa apresentação esquemática pode transparecer. Na realidade, cada fase se confunde com a seguinte e as duas se superpõem, de modo que a transição de uma para a outra é muito gradual. Pela mesma razão, os períodos assinalados como duração de cada fase devem ser entendidos como muito próximos. Fase oral. Nos primeiros meses de vida, o bebê experimenta fome e frustração na ausência do seio e a descarga que satisfaz a necessidade de tensão quando o seio está presente. Tensão e fome forçam o reconhecimento e a aceitação de pessoas no mundo externo. Segundo Freud, então, a primeira percepção psicológica de um objeto surge da intensa necessidade fisiológica de uma experiência familiar que proporciona gratificação e alivia a tensão. A resposta da mãe à criança é decisiva para lançar as fundações para a base mais rudimentar e essencial do desenvolvimento posterior de relações de objeto e a capacidade para ingressar no mundo dos seres humanos. Ela se torna o primeiro objeto de amor para o bebê no sentido em que é reconhecida como fonte da gratificação da fome e a provedora do prazer erótico que o bebê obtém a partir do sugar. Se um relacionamento confiável e afetuoso foi estabelecido entre mãe e filho durante os primeiros meses de vida, o palco está preparado para o desenvolvimento de relacionamentos confiáveis e afetuosos com outras pessoas ao longo da vida. Ao contrário, quando o vínculo inicial mãe-bebê e a experiência de alimentação são perturbados, está estabelecida a base para problemas subsequentes na área de relações de objeto. Se a mãe não está disponível durante a fase inicial de sucção do estágio oral, a frustração pode ser tão intensa que o bebê cresce com desejos intensos de ser alimentado e cuidado por outros. Se a fixação ocorre durante a fase de morder no estágio oral, por exemplo, a criança pode ser atormentada por tendências agressivas orais ao longo da vida. Estes impulsos podem ser manifestados em um apetite voraz ou uma tendência a fazer comentários mordazes sobre os outros, os quais são destrutivos para os relacionamentos. Fase anal. Após os bebês passarem pelo estágio oral durante os primeiros 18 meses de vida, eles entram no estágio anal, que dura aproximadamente dos 18 aos 36 meses de idade. Uma diferença notável é que, no estágio anal, a criança é muito menos passiva do que no estágio oral. Além disso, as demandas do treinamento esfincteriano durante o período anal conduzem a uma luta de vontades entre mãe e filho. A erotização do estágio anal envolve tanto a sensação de prazer da excreção como, posteriormente, a estimulação erótica da mucosa anal por meio da retenção das fezes. Freud observou a conexão entre impulsos anais e sádicos. Inicialmente, o objeto da atividade anal sádica é as fezes, e sua eliminação é considerada como um ato sádico. À medida que o estágio anal progride, o sadismo assume uma natureza mais impessoal. Nas lutas em desenvolvimento em relação ao treinamento esfincteriano, a criança aprende a exercer poder sobre os pais cedendo ou retendo as fezes. A sensação de poder sobre um ambiente que surge com o controle do esfíncter representa outro elemento sádico. Relativo ao esfíncter, músculo circular que envolve alguns orifícios naturais, assim como a embocadura do canal excretor de certos órgãos ocos. O esfíncter se compõe ou de músculos estriados, que obtêm as estimulações da consciência, ou de fibras musculares lisas, que se contraem e se relaxam sob a influência de estimulações reflexas, ou ainda da mistura das duas. Antes do treinamento esfincteriano, a eliminação e a retenção prazerosa são essencialmente autoeróticas, porque elas não exigem a presença ou o auxílio de um objeto externo. O ato de defecção durante este período está imbuído de um sentimento de onipotência como resultado. As fezes tornam-se libidinizadas porque representam prazer. Posteriormente, a criança desenvolve uma visão ambivalente das fezes como conteúdos do corpo que são tanto externos como internos. Em outras palavras, a criança considera as fezes tanto como eu quanto como não eu. Por um lado, as fezes são amadas e retidas ou reinternalizadas. Por outro lado, são odiadas e expelidas. A ambivalência associada ao estágio anal pode ser transferida para objetos do ambiente externo. A estimulação associada à limpeza da área anal pode levar a fortes sentimentos eróticos em relação à mãe. Posteriormente, batalhas em relação ao treinamento esfincteriano produzem sentimentos agressivos e odiosos em relação a figuras parentais. Freud sugeriu que as pessoas obsessivo-compulsivas regridem para o estágio anal do desenvolvimento. A ambivalência associada às fezes, em conjunção com o controle parental, leva estas pessoas a tornarem-se compulsivamente asseadas, rígidas, dominadoras e pedantes. Freud também as descreveu como intensamente ambivalentes, atormentadas por sentimentos simultâneos, tanto de controlar e de reter o objeto, quanto de expeli-lo e destruí-lo.